Beleza? Retomando aqui nossa aula, vamos agora para grandezas diretamente proporcionais. É um tipo de proporção que envolve duas grandezas e quando uma delas é aumentada, a outra também aumentada na mesma proporção, ou diminuindo uma delas, a outra também diminui na mesma proporção. Pronto, galera, falando assim fica um pouquinho confuso na mente da gente, né? Mas vamos lá entender o que é grandeza diretamente proporcional. Então, sempre quando a grandeza é diretamente proporcional, quando nós dividimos esses dois valores, ele vai gerar um mesmo número, que é chamado de constante, não é isso? Constante de proporcionalidade ou fator de proporcionalidade, tá certo? Continuando aqui, ó, nós temos um exemplo bem clássico. Ó. Observe, um objeto em movimento constante faz certo deslocamento em certo tempo. Observe que deslocamento e tempo estão destacados. Por quê? Porque se tratam de duas grandezas. Deslocamento aí que está em metros, ele nada mais é do que uma grandeza. O que é grandeza, professor? Tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser quantificado, que pode ser, calculado, tá certo? E tempo também é uma outra grandeza, tá certo? Porque está sendo medido aí em segundos. Então a gente tem aí duas grandezas: a grandeza deslocamento, que está sendo medida em metros, e a grandeza tempo, que está sendo medida em segundos. Ele chamou a grandeza deslocamento de x, que é uma letra qualquer do alfabeto, e chamou a grandeza tempo de y, que é uma letra qualquer do alfabeto. Então, se você vê o x, vai representar o deslocamento. Quando você vê o y, nesse problema, vai representar o tempo. Observe que, para deslocar 3 metros, nesse movimento aí, essa pessoa ou esse objeto leva quantos segundos? 1 segundo. Observe, 3 metros, desloca 3 metros, percorre 3 metros em 1 segundo. Para percorrer 6 metros, foi quantos segundos? 2. Observe que quando aumenta a distância, aumenta o percurso, aumenta-se os metros, aumenta-se também o tempo, ou seja, os segundos. Vamos continuar. Agora, aumentando-se de 6 metros para 9 metros de deslocamento, o tempo também aumenta? Sim. Observe que de 9 metros, para percorrer 9 metros, é necessário 3 segundos. Ok, até aí tá beleza, professor. Vamos continuar. Então, para deslocar 3 metros foi 1 segundo, para deslocar 6 metros foi 2 segundos, para deslocar 9 metros foi 3 segundos, para deslocar 12 metros, que é maior que 9 metros, é necessário mais tempo, é necessário 4 segundos. E para deslocar 15 metros, que é maior que 12, é necessário também mais tempo, que é 5 segundos. Isso aqui, galera, é um exemplo clássico de uma grandeza diretamente proporcional. Ou seja, uma grandeza diretamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, tá certo? Ou se uma grandeza diminuir, a outra também diminuir. Eu poderia montar essa tabela ao contrário. Eu poderia começar essa tabela com 15 metros. Para percorrer 15 metros, 5 centímetros. Para percorrer 12 metros, 4 centímetros. Para percorrer 9 metros, 3 centímetros. Eu poderia fazer ao contrário essa grandeza. Observe que ela continuaria sendo diretamente proporcional. Por quê? Porque quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta, ou se uma grandeza diminuir, a outra também diminui. Vamos ver o exemplo aqui, ó, do que o professor está falando. Ó. Eu vou montar aqui uma pequena tabela, para que vocês tenham essa noção, tá bom? Observe aqui, turma, ó, eu vou ter aqui, deixa eu consertar essa tabela que está feia demais. Eu vou ter aqui essa grandeza aqui, tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, a grandeza deslocamento e a grandeza tempo. Beleza. Vou fazer pouquinho aqui, ó. Aí, observe o que vai acontecer. Para deslocar 3 metros, é necessário quantos segundos? 1 segundo. Para deslocar 6 metros, é necessário 2 segundos. Para deslocar 9 metros, 3 segundos, ou seja, a cada 3 metros aumenta 1 segundo. Você já percebeu isso aí, ó? Automaticamente você já teve essa ideia, essa percepção. 12 metros
é 4 segundos. A cada 3 metros aumenta o que? 1 segundo. Ou seja, a cada 3 metros aumenta 1 segundo. Essa aqui, galera, é a minha razão. Você quer chamar de minha constante. 3 dividido para 1 dá 3. Seria 3 o valor aí. Observe, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Porque quando eu aumento, outra grandeza também aumenta. Observe que quando eu aumento uma grandeza, a outra vai aumentando em relação à anterior. Eu aumentei uma, vai aumentando também. Aumentei e vai sempre aumentando. Se eu fizer aqui agora, vamos fazer um inversamente proporcional para vocês verem, um inversamente proporcional. Também eu vou botar aqui o deslocamento e vou botar aqui também o tempo, beleza? E vamos fazer um inversamente proporcional. Para percorrer 15 metros é necessário mudar a cor. Para percorrer 15 metros é necessário 5 segundos, beleza? Para percorrer 12 metros é necessário quantos segundos? 4 segundos. Agora eu pergunto a vocês conseguem fazer, não conseguem? Para percorrer 9 metros, quantos segundos? 3 segundos. Por quê? Porque a cada 3 metros eu vou diminuir aqui agora 1 segundo. E para cada 6 metros, 2 segundos. Eu pergunto a vocês agora, turma. Eu pergunto a vocês aqui agora. Olha junto com o professor. Conforme eu diminuo uma grandeza, a outra diminui? Sim, eu diminuí essa grandeza, a outra também diminuiu em relação à anterior. Ela diminuiu em relação a essa. Quando eu diminuo uma grandeza, a outra diminui. Se eu diminuir a grandeza, a outra diminui. Então, galera, quando eu tenho esses casos aqui, de uma grandeza aumentar, a outra aumentar, que é nesse caso aqui, vai sempre aumentando e vai sempre aumentando. Ou, quando eu tiver aqui, que vai sempre diminuindo, a outra vai diminuindo. Isso aqui, eu tenho nada mais, nada menos do que grandezas, certo? Grandezas diretamente proporcionais. Esse aqui nada mais é do que vai trabalhar com o nosso conteúdo de proporção, tá certo? Então, pessoal, a gente consegue perceber esse exemplo aqui, Então, nós temos aqui que a grandeza, vai ser sempre 3 dividido para 1 dá 3. Se eu pegar 6 dividido para 2 dá 3, 9 dividido para 3 dá 3. Volta aqui para vocês verem, Se eu dividir aqui, 3 por 1 dá 3, 6 por 2 dá 3, 9 por 3 dá 3, 12 dividido para 4 dá 3, 15 dividido para 5 dá 3. Ou seja, o mesmo valor que a gente vai dividindo vai gerar sempre o número 3. Por quê? Porque a cada 3 metros vai aumentar 1 segundo. Esse 3 aí é chamado de constante de proporcionalidade. Tá certo? Então, vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre essa temática aí. Tá bom? Então, desde já um forte abraço e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.